Bom dia a todos, sejamos bem-vindos ao nosso momento de oração. Peço inicialmente desculpas, mas estávamos com uma dificuldade de entrar ao vivo nesta manhã. No entanto, meus irmãos e irmãs, somos bem-vindos, acolhidos nesse nosso momento, nós que vivemos este tempo de quaresma, quarentena. Hoje queremos meditar a carta aos Colossenses, ou melhor, o capítulo 1 da carta aos Colossenses, a partir do versículo 24. Então você que nos acompanha e reza conosco, abra sua Bíblia, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 em diante. Refletíamos diante das tribulações e provações, quem pode nos separar do amor de Cristo? E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós queremos continuar esta nossa caminhada, também percebendo que a tribulação, a crise, os sofrimentos, as angústias que nós enfrentamos, muitos enfrentaram antes de nós, mas que pode ser também esse uma via para a nossa santificação e para a oferta generosa da nossa vida e desses momentos de tribulação a nosso Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. São Paulo, apóstolo, diz assim àquela comunidade: alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus, mistério que ele manteve escondido desde os séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da sua glória deste mistério entre os pagãos. Cristo, no meio de vós, a esperança da glória. É Ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isto, eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nos chama a atenção no início desta carta ou desse trecho a atitude do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim, diante da sua vida, diante do seu ministério, diante das dificuldades, provações, nós sabemos
que São Paulo era perseguidor dos cristãos e passa a ser perseguido. É preso por várias vezes até chegar em Roma e em Roma sofrer o martírio. Diante dos sofrimentos que Paulo atravessa, crise, tribulação, prisão, o que escreve Paulo àquela comunidade? Alegro-me nos meus sofrimentos. Essa é uma primeira atitude que pode nos desconcertar, ou que pode nos fazer pensar como alguém pode se alegrar no sofrimento que passa. Nós vivemos um tempo difícil, de tribulação, de angústias. No entanto, o próprio apóstolo Paulo é coerente, porque ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Quem vai nos separar? Nem a vida, nem a morte, nem a perseguição. E é isso que São Paulo escreve: alegro-me nos meus sofrimentos que tenho suportado por vós. Ou seja, pela vida em comunidade, os sofrimentos que ele suporta, que brotam do seu ministério, que brota das adversidades que ele enfrenta, das perseguições que ele enfrenta. E ele diz: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha, meus irmãos e irmãs, que profunda atitude de oferta de si mesmo, como fez Cristo. Num primeiro momento, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós queremos justamente o quê? Porque não gostamos de sofrer, e Deus não quer o sofrimento dos seus filhos e filhas, dos seus servos. Mas qual é a nossa primeira atitude? Afasta-te de mim o sofrimento. Afasta-te de mim as intempéries. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu não estou aguentando mais esse tempo que vivo. Paulo, porque compreendeu a fé não só intelectualmente, mas espiritualmente, com o seu coração, diz à comunidade: os sofrimentos que eu passo, eu me alegro. Por quê? Porque nesses sofrimentos eu estou percorrendo o mesmo caminho que percorreu nosso Senhor. O caminho de Cristo é o nosso caminho. Caminho de alegria, caminho de vitórias, mas também o caminho que nos faz passar pela cruz. Alegro-me por ter suportado, ou seja, por ter perseverado e ficado firme diante dos sofrimentos que chegaram na minha vida, sem eu querer e sem eu convidá-los. Mas eu completo em mim, ou seja, eu me uno a Cristo crucificado no seu sofrimento, que não é só um sofrimento pelo sofrimento, mas é um sofrimento que salva. Creio que todos nós nesses tempos estamos revendo, ou se ainda não fizemos isso, que a gente aproveite esse tempo para rever as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que nós estávamos valorizando até aqui. Tenho certeza que sairemos diante desta cruz que nós enfrentamos. Nós sairemos melhores, mais maduros, mais fortes na fé e procurando aquilo que é essencial. Uma atitude bonita. O sofrimento que Paulo enfrenta, ele oferece para a santificação em favor do corpo que é a igreja, para a santificação dos irmãos, como fez Cristo. Cristo, assumindo os sofrimentos, se torna o servo sofredor e sobre si os nossos pecados foram purificados, reconciliados e nós fomos santificados. Esta dimensão do sofrimento, meu irmão e minha irmã, é mistério. É mistério de cruz e é mistério de ressurreição. Queremos que o Senhor nos ajude a ter esta mesma atitude de Paulo. Diante do anúncio do Evangelho, diante da sua missão, diante da graça que o Senhor já nos confiou. E ele terminou no versículo 29.
diante de todo o anúncio, para anunciar que Cristo é o Senhor, que Cristo está no meio de nós, que Deus fez maravilhas enviando o seu Filho Jesus. Para isso eu me afadigo e luto, na medida em que Deus me dá a sua força. Diante dos sofrimentos, tenhamos esta atitude. Olhemos para Jesus crucificado, que está ressuscitado. Nos alegremos no sentido espiritual e da fé, como caminho e oportunidade de santificação pessoal, de crescimento pessoal, e ofertemos os nossos sofrimentos para a salvação e a santificação da comunidade, do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Isso é um senso profundo de comunhão, de fé, de discipulado, que inclusive na dor e na morte está unido a nosso Senhor. Nós lembramos Jesus, que no capítulo 12 do Evangelho de João manifesta também a sua angústia. Paulo faz tudo isso porque tem Cristo como referência. E Cristo não se afastando do seu sofrimento e não dando as costas à sua cruz. No capítulo 12 do Evangelho de João, nós lembramos que Jesus diz: agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, afasta de mim esta hora? E Jesus continua: foi precisamente para esta hora que eu vim. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça importante neste tempo quaresmal e de quarentena, no qual vivemos inseguros diante da pandemia, que também os nossos sofrimentos possam ser acolhidos, enfrentados, unidos a Cristo Jesus e ao mesmo tempo possamos oferecer, como Cristo ofereceu os seus sofrimentos para a nossa salvação, como Paulo apóstolo oferece a sua prisão e os seus sofrimentos para a perseverança da comunidade. E uma atitude bonita de Paulo, que é iluminada pela atitude de Jesus, como alguém que vive num sofrimento grande consegue continuar a encorajar os seus irmãos. Precisamos aprender isso com Paulo, com Jesus e com os verdadeiros discípulos do Senhor. Alguém que passa por uma profunda provação, mas ao mesmo tempo encoraja os irmãos. Ao mesmo tempo pede para que eles perseverem, pede para não desanimarem, pede para ir adiante. Em Cristo está essa nossa segurança. Nesse tempo, meu irmão e minha irmã, Paulo continua no capítulo 2 da carta aos Colossenses, diante dos sofrimentos, podemos dizer, e ele continua a pedir que a comunidade, depois vocês podem ler, continuem a perseverar até o fim, encorajando para que fiquem unidos no amor, para alcançar o conhecimento de fato do verdadeiro mistério de Cristo em nossa vida. Mas São Paulo também diz o seguinte, capítulo 2, versículo 4: digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. São Paulo apóstolo encoraja a comunidade a perseverar e se afastarem e não se iludirem com falsos profetas. Meus irmãos, nós poderíamos nos perguntar: onde estão agora aqueles que vivem atrás de milagres? Ou que vivem atrás de um Deus que está preocupado apenas com o seu bem-estar social e financeiro? Agora, rico e pobre estão no mesmo barco, diante de uma doença terrível. Não há bem-estar social, não há dinheiro, não há milagres. Nesse sentido,
mais barato das expressões. Percorramos o caminho de Cristo. Cristo, na sua vida, enfrentou as dificuldades e o sofrimento. Paulo encoraja a comunidade também a fazer o mesmo caminho que ele experimenta na sua carne. Nós somos chamados a percorrer esse caminho juntos. Que experiência profunda é esta, que faz alguém se alegrar e oferecer os seus sofrimentos para a santificação da sua comunidade, da igreja? Como Deus de fato age na nossa vida? E como age um verdadeiro discípulo? O verdadeiro discípulo acolhe os sofrimentos e os oferece como Cristo ofereceu ao Pai a sua vida, como Paulo ofereceu em favor da igreja. Não sejamos enganados com vários discursos. Nos fixemos na verdadeira fé iluminadas pela Sagrada Escritura. Maria era a mãe dolorosa neste tempo do advento. Maria é aquela que também, tendo o seu coração transpassado desde a profecia de Simeão, se mantém assim, na alegria e na tristeza, na cruz e na ressurreição. Ofertemos também os nossos sofrimentos e imploremos à Virgem Maria a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a tua graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de teu Filho, cheguemos pela paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Supliquemos a Maria. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, vamos ficando por aqui nesta transmissão. Dentro em breve, por este canal, nós teremos a programação da Semana Santa e as orientações que iremos dando até lá. Às 19 horas, transmitiremos a Santa Missa da Capela do Santíssimo da nossa Matriz. Nesse tempo de prevenção, não sejamos iludidos por conversas e discursos enganosos. Fique em casa se você puder. Cuide da sua saúde, cuide daqueles que você ama e cuide também da vida do irmão. No bom sentido da palavra, cuidar da sua saúde. A minha prevenção ajuda a cuidar da vida do próximo. Que o Senhor nos ajude, Ele está no meio de nós, habita a nossa cidade e nos ajuda a enfrentar e a vencer os sofrimentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia, com a graça de Deus, nos ajudando a enfrentar, a acolher e a nos alegrar
com os nossos sofrimentos para a santificação dos irmãos. A irmã Kelly Patrícia compôs ou colocou melodia num texto de São João da Cruz. Esse texto se chama Amor ao Sofrimento. Não porque gostamos de sofrer, mas porque São João da Cruz encontrou também na sua noite escura esse caminho de oferta de si e de santificação. Amor ao sofrimento, irmã Kelly Patrícia.